Existem nomes na história que imediatamente evocam ruína, depravação e condenação. Entre eles, nenhum é mais infame do que Sodoma e Gomorra. Estas não eram vilas insignificantes, escondidas no deserto, mas sim cidades prósperas, pulsantes de comércio, riqueza e prazer. À primeira vista, pareciam um paraíso. Campos férteis, ruas movimentadas e lares repletos de fartura. Contudo, sob essa superfície, uma sociedade apodrecia em orgulho, avareza, violência e imoralidade desenfreada. Gênesis 13:13 afirma: Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Assim, Sodoma e Gomorra se tornaram o epítome do estágio derradeiro do pecado. Quando uma cultura ignora a voz de Deus, silencia a consciência e celebra a corrupção como liberdade. E quando seus pecados atingem o limite, o fogo dos céus desce, transformando suas cidades em cinzas e deixando um alerta que ecoa através dos tempos. Esta é mais que uma lenda antiga. É um retrato do que ocorre com qualquer sociedade, qualquer geração e qualquer alma que opta pela rebeldia em vez da retidão. Sodoma e Gomorra não eram vilarejos esquecidos. Eram cidades-estado florescentes na fértil planície do Vale do Jordão, próximas ao sul do que hoje é o Mar Morto. Na antiguidade, essa região era exuberante, verde e frutífera. Gênesis 13:10 relata: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada por toda a parte, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Não era um deserto árido ainda, mas um verdadeiro paraíso. Imagine campos repletos de grãos, vinhedos cobrindo colinas, rebanhos pastando junto aos rios e caravanas de mercadores cruzando a região. Aos olhos comuns, parecia o próprio Éden restaurado. Entretanto, as aparências podem enganar. Por baixo da beleza superficial, o pecado enraizava-se. O que parecia uma bênção tornou-se o terreno fértil para a rebelião. Sodoma e Gomorra transformaram-se em importantes centros comerciais, localizadas em rotas caravaneiras cruciais que ligavam a Mesopotâmia e o Egito. Mercadores afluíam, a riqueza crescia e o povo desfrutava da abundância. Comidas finas, bens de luxo e lazer. No entanto, a prosperidade desacompanhada da moralidade é perigosa. Em vez de agradecer a Deus, a fartura alimentou a arrogância, o orgulho e a autoindulgência. As bênçãos da terra afastaram seus corações do doador de todas as coisas. Ezequiel 16:49 apresenta o diagnóstico divino. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão, e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, e a mão do pobre e do necessitado não fortalecia. Observe atentamente que o pecado de Sodoma não se limitava à imoralidade. Começou com o orgulho, o conforto, a ociosidade e a negligência para com os pobres. A riqueza cegou-os à compaixão. A indolência abriu as portas à corrupção. Na prosperidade, esqueceram a humildade. Na abundância, ignoraram a justiça. Na ociosidade, buscaram prazeres que deturpavam o desígnio divino. Sodoma e Gomorra alcançaram a grandeza, mas a grandeza sem Deus é sempre uma ilusão. Sob uma economia próspera, havia um colapso moral. Eram como uma bela árvore apodrecendo por dentro. Deuteronômio 32:15 adverte sobre o mesmo perigo. Mas Jesurum engordou e deu coices. Engordaste, engrossaste e te tornaste coberto de gordura, e abandonaste o Deus que te fez, e desprezaste a rocha da sua salvação. A história de Sodoma não se inicia com fogo do céu, mas com a sutil degradação do coração humano. Uma terra que se parecia com o paraíso tornou-se palco para os pecados mais sombrios, porque o povo escolheu a prosperidade sem gratidão, a abundância sem obediência e o poder sem justiça. Como era a vida em Sodoma e Gomorra? Para compreender, imagine uma sociedade onde cada limite da moralidade foi obliterado, onde o orgulho e a avareza são virtudes, onde a justiça é comprada e vendida e onde o prazer é o Deus supremo. As Escrituras descrevem claramente: eram cidades mergulhadas em orgulho, cobiça,
violência e imoralidade sexual. Judas 1,7 declara: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, são postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Repare na frase, havendo-se entregue. O pecado aqui não era acidental nem oculto, era intencional, celebrado, era a sua identidade. As pessoas viviam em constante indulgência. Não havia respeito por Deus, compaixão pelos pobres, nem preocupação com a justiça. Seu lema era simples: faça o que quiser. Viva como bem entender. Isaías 3:9 descreve o espírito de Sodoma. A expressão do seu rosto testifica contra eles e declaram o seu pecado como Sodoma. Não o ocultam. Ai da sua alma, porque acumularam mal para si mesmos. Imagine caminhar pelas ruas. Música e risadas preenchendo o ar, festas em praças públicas, embriaguez abertamente celebrada, mercadores vangloriando-se de suas riquezas, prostitutas oferecendo-se à luz do dia, juízes nas portas da cidade pervertendo a justiça por subornos. Os pobres eram ignorados, os estrangeiros desprezados, os vulneráveis explorados. Todo o desejo da carne era atendido e ninguém se envergonhava. Jeremias 23:14 compara os profetas de Jerusalém a Sodoma, dizendo: cometem adultérios e andam com falsidade, fortalecem também as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. O pecado virou lei, a maldade foi normalizada. O que Deus considerava vergonhoso, eles celebravam. O que Deus chamava de abominação, eles declaravam liberdade. E no cerne da corrupção de Sodoma estava o tratamento dado aos forasteiros. No mundo antigo, a hospitalidade era sagrada. Receber o estrangeiro, proteger o hóspede, era um dever honroso. Contudo, em Sodoma, a hospitalidade foi substituída pela exploração. Gênesis 19:4-5 descreve aquela noite terrível. E antes que se deitassem, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, cercaram a casa, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os para fora a nós, para que os conheçamos. Pense nisso, uma cidade inteira, do homem mais velho ao mais jovem, unida em violência, cercando uma casa como uma turba, exigindo abusar dos visitantes. Não havia vergonha, respeito ou temor a Deus. Isso não era apenas pecado, era militante, desavergonhado, agressivo, violento. Eles não queriam simplesmente viver no pecado, queriam forçar outros a vivê-lo também. Romanos 1, versículo 32, fala de sociedades que, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Em Sodoma, o mal não era apenas tolerado, era exigido, sistêmico e celebrado. O tecido moral da sociedade havia colapsado tão completamente que até as crianças eram treinadas na maldade. E isso diferenciava Sodoma e Gomorra de cidades pecaminosas comuns. Elas haviam cruzado a linha onde a consciência está morta e o arrependimento não é mais desejado. O pecado tornou-se sua cultura, a rebelião, sua lei. Ló, sobrinho de Abraão, teve todas as oportunidades de seguir os passos de fé de seu tio. Ele havia testemunhado as bênçãos, a proteção e a orientação de Deus a Abraão. No entanto, o coração de Ló foi atraído pelo que seus olhos podiam ver. Quando Abraão lhe deu a escolha da terra, Ló escolheu o que parecia mais vantajoso. Gênesis 13, 11-12 diz: então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e armou as suas tendas até Sodoma. Note a frase, armou as suas tendas até Sodoma. A princípio, Ló apenas morava perto da cidade. Ele não entrou nela. Ele desejava os campos férteis, mas pensava que poderia evitar a corrupção.
Mas o comprometimento muitas vezes começa com pequenos passos. Gênesis 14, 12 mais tarde nos informa: E tomaram a Ló, sobrinho de Abrão, que habitava em Sodoma, e os seus bens, e foram-se. Ló já não estava fora da cidade. Ele morava dentro dela. O que começou como armar a tenda por perto, transformou-se em uma residência permanente. E quando os anjos chegaram, Ló havia ascendido em status. Ele já não era apenas um residente. Estava sentado nas portas da cidade, um local de liderança e julgamento. Lentamente, a influência de Sodoma o arrastava mais profundamente. No entanto, Ló estava dividido internamente. Ele não estava completamente entregue ao pecado como os outros. Ele conhecia o Deus de Abraão. Ele conhecia a retidão. Por isso, vivia em constante tormento. 2 Pedro 2:7-8 explica: E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, por ver e ouvir as suas obras injustas. Ló vivia um tormento diário, dia após dia, ouvindo suas blasfêmias, testemunhando sua imoralidade, vendo sua injustiça. Seu espírito estava perturbado, mas ele ainda relutava em partir. Por que Ló não foi embora? Por que ele permaneceu? Pela mesma razão que muitos crentes hoje permanecem em lugares que enfraquecem sua fé: conforto, conveniência e comprometimento. Os campos eram férteis, a cidade era rica, sua família estava estabelecida. Partir significaria sacrifício. O pecado tem a capacidade de nos deixar confortáveis, mesmo quando nos machuca. Como um ambiente tóxico do qual sabemos que devemos escapar, mas permanecemos porque parece mais fácil. A história de Ló é um aviso de que o comprometimento raramente é súbito. É um lento desvio de armar a tenda perto de Sodoma, para habitar em Sodoma e, finalmente, para tornar-se um líder em Sodoma. Tiago 4,4 adverte: Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ló tentou trilhar um caminho intermediário, com um pé nas promessas de Deus e outro nos prazeres de Sodoma. Mas o caminho do meio não existe. Seu coração dividido o deixou espiritualmente fraco, sua família comprometida e seu testemunho quebrado. Quando ele advertiu seus genros sobre o julgamento, eles riram dele. Gênesis 19:14. Por quê? Porque Ló havia perdido sua credibilidade. Anos de comprometimento haviam enfraquecido sua influência. A tragédia de Ló não é que ele tenha sido destruído, pois Deus o salvou, mas que ele escapou como que por fogo, perdendo quase tudo: sua riqueza, sua reputação, sua esposa, seus genros, tudo consumido no julgamento. 1 Coríntios 3,15 captura essa verdade: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. A vida atribulada de Ló em Sodoma nos recorda que é possível ser um crente, mas viver em tal comprometimento que se perde o testemunho, a paz e a alegria. A pergunta para nós é simples: estamos armando nossas tendas em direção a Sodoma? Estamos nos demorando em lugares que afligem nossas almas? Ou estamos dispostos a sair, como Abraão, para as promessas de Deus, mesmo que isso nos custe o conforto? Deus é paciente. Ele não se deleita no julgamento. Por gerações, ele suportou os pecados de Sodoma e Gomorra, mas sua paciência tem um limite. O dia do juízo finalmente chegou. 2 mensageiros celestiais, anjos enviados pelo próprio Senhor, entraram na cidade ao entardecer. Vieram não apenas para investigar, mas para resgatar Ló e sua família antes que a destruição caísse. Gênesis 19:1 diz: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Ló estava sentado à porta, o lugar de líderes e juízes. Ele viu os estranhos e imediatamente reconheceu o perigo que corriam. Ele conhecia a crueldade de sua cidade. Ele sabia o que acontecia com forasteiros que andavam pelas ruas à noite. Então Ló os exortou fortemente:
Rogo-vos, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite. Gênesis 19, 2. A princípio, os anjos recusaram, dizendo que passariam a noite na rua. Mas Ló insistiu, porque sabia que as ruas de Sodoma não eram seguras, nem mesmo por uma única noite. Naquela noite, Ló serviu-lhes uma refeição de pão sem fermento, talvez ainda apegado às tradições que havia aprendido de Abraão. Mas logo, a verdadeira natureza de Sodoma se manifestou. Gênesis 19, 4-5 registra: E antes que se deitassem, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, cercaram a casa, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os para fora a nós, para que os conheçamos. Pense nisso. Desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. A cidade inteira estava unida na depravação. Desde os meninos mais jovens, já corrompidos, até os anciãos, que deveriam ter sido exemplos de honra, todos se reuniram para cometer violência. Isso não era apenas pecado em segredo, era pecado em plena rebelião, exibido em público, exigido pela multidão. A própria cultura havia sido tão envenenada que não havia inocência. Ló saiu, fechando a porta atrás de si, implorando aos homens que não cometessem essa maldade. Em seu desespero, Ló chegou a oferecer suas filhas. Um sinal chocante e doloroso de quão profundamente a corrupção moral de Sodoma o havia influenciado. O pecado havia embotado seu discernimento. Ele pensou que o comprometimento poderia acalmar a multidão, mas a turba ficou mais violenta, pressionando-o, pronta para arrombar a porta. Gênesis 19, 9 mostra seu desprezo. Este indivíduo veio para residir entre nós e quer ser juiz? Agora te faremos pior do que a eles. Eles zombavam de Ló por ousar chamar suas ações de malignas. Eles o acusaram de julgá-los e, em seguida, o ameaçaram com violência. Isso não soa familiar? Mesmo hoje, quando o pecado é confrontado, a resposta é frequentemente a raiva. Quem é você para me julgar? Naquele momento, os anjos revelaram seu poder. Eles estenderam a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. Gênesis 19, 11 diz: E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de modo que se cansavam para achar a porta. Num instante, a multidão foi atingida pela cegueira. Mas observe algo trágico. Mesmo na cegueira, eles ainda tentavam encontrar a porta. Eles ainda ansiavam pelo pecado. Seus corações estavam tão endurecidos que nem mesmo o julgamento divino pôde fazê-los retroceder. Romanos 1:28 fala de tal depravação. E porquanto detiveram a Deus no conhecimento, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Este é o horror de Sodoma. O pecado os havia consumido de tal forma que nem mesmo a cegueira física pôde deter sua busca pelo mal. Tinham olhos, mas não podiam ver. Tinham consciência, mas não sentiam mais convicção. Eram uma sociedade implacável. No entanto, no meio desse caos, a misericórdia de Deus ainda se estendia a Ló e sua casa. Antes que o fogo caísse, Deus enviou anjos para tirá-los. Salmo 34, 7 nos lembra: O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Esta não foi apenas uma história de julgamento. Foi uma história de livramento. Um lembrete de que, mesmo na cidade mais sombria, Deus sabe como salvar seu povo. 2 Pedro 2,9 conclui: Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Ao amanhecer, o julgamento caiu. A longa noite de advertência havia terminado. Ló e sua família foram instados pelos anjos a fugir, a escapar para salvar suas vidas, sem olhar para trás. Atrás deles, as cidades que outrora ostentavam luxo e prazer estavam prestes a enfrentar a ira do Deus Todo-Poderoso. Gênesis 19, 24 a 25 declara: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Os céus se abriram, não com chuva, mas com fogo,
Imagine o céu subitamente brilhando com o julgamento divino, enxofre chovendo como granizo ardente. A planície fértil, outrora comparada ao jardim do Senhor, foi instantaneamente transformada em uma fornalha de destruição. O chão tremeu, chamas engoliram casas, mercados e templos. As torres orgulhosas de Sodoma desabaram em fumaça e cinzas. As risadas, a música, os banquetes, tudo silenciado em uma manhã. O próprio solo foi calcinado. Árvores, vinhedos e plantações foram vaporizados. O que antes era verde e frutífero tornou-se um deserto de sal, enxofre e cinzas. Isso foi mais do que um desastre natural. Foi um ato sobrenatural de julgamento. Um aviso gravado na história. Deuteronômio 29, 23 descreve o rescaldo. E toda a sua terra inflamada com enxofre e sal, e já não se semeia, nem produz, nem cresce nela erva alguma, como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Até hoje, o extremo sul do Mar Morto permanece estéril, repleto de depósitos de sal e estranhas formações de enxofre. Arqueólogos descobriram evidências de uma súbita e ardente destruição, pedras derretidas como se a própria terra tivesse queimado. A memória de Sodoma ainda persiste na paisagem. Mas mesmo no julgamento, a história se torna pessoal. Enquanto Ló e sua família fugiam, algo trágico aconteceu. Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás, de sobre ele, e converteu-se numa estátua de sal. A mulher de Ló desobedeceu ao claro comando dos anjos. Não olhes para trás, nem te detenhas em toda esta campina. Escapa para o monte, para que não pereças. Gênesis 19, 17. No entanto, naquele momento crítico, seu coração ainda estava ligado a Sodoma. Ela olhou para trás, não apenas com os olhos, mas com anseio no coração, e num instante foi julgada, congelada no tempo como uma estátua de sal. Sua história é um aviso solene a todo crente. Não olhe para trás. Não anseie pela vida da qual Deus o chamou para sair. Lucas 17, 32 a 33. Jesus mesmo disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. A mulher de Ló nos ensina que a obediência pela metade é desobediência. Você não pode caminhar para o livramento de Deus enquanto olha para o mundo que ama. Enquanto a tempestade de fogo consumia a planície, Abraão, distante nas colinas, perto de Hebrom, olhou para baixo e viu a fumaça subindo como a fumaça de uma grande fornalha. Gênesis 19, 27 a 28. A terra que antes brilhava com vales verdes, agora brilhava com o fogo do julgamento. Sodoma e Gomorra tornaram-se um símbolo para todas as gerações. Um lembrete de que Deus é misericordioso, mas também justo. Ele não permitirá que o pecado reine para sempre. 2 Pedro 2,6 diz: E, havendo condenado à perdição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, pô-las, por exemplo, aos que vivessem impiamente. A destruição de Sodoma não é apenas história na antiga, é profecia, um prenúncio do juízo final, quando o fogo mais uma vez cairá do céu, não apenas sobre 2 cidades, mas sobre toda a terra. 2 Pedro 3,7 adverte: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se conservam guardados para o fogo, esperando o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. As chamas de Sodoma são a sombra das chamas vindouras. Suas cinzas sussurram um aviso: Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também colherá. A destruição de Sodoma e Gomorra não foi apenas um evento isolado, enterrado na história antiga. A memória dessas cidades ecoa por todas as páginas das Escrituras. Elas se tornaram o exemplo máximo do julgamento divino. Um sino de alerta que ressoa através dos séculos. Isaías 13, 19 declara: E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e o orgulho dos caldeus, será como quando Deus subverteu Sodoma e Gomorra. Pense nisso. Quando os profetas queriam descrever a destruição total da poderosa Babilônia, eles usaram Sodoma como medida. Nada falava mais poderosamente de julgamento
do que o destino dessas cidades. Jeremias 23, 14 acrescenta: Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e fortalecem as mãos. 2 malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Até mesmo o povo escolhido de Deus, quando se entregava à corrupção, era comparado a Sodoma. Era o insulto supremo, a exposição máxima. Vocês não são diferentes de Sodoma. E os avisos não cessaram com o Antigo Testamento. O próprio Jesus referenciou Sodoma como um padrão de julgamento. Mateus 11, 23 a 24. E tu, Cafarnaum, que te elevas até ao céu, serás abatida até ao inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se fizeram, ela teria permanecido até hoje. Digo-vos, porém, que haverá menos rigor para a terra de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Isso é surpreendente. Jesus disse que até Sodoma enfrentaria um julgamento menor do que uma cidade que o rejeita. Por quê? Porque Sodoma nunca viu os milagres, nunca ouviu o ensino, nunca testemunhou o Filho de Deus em seu meio. Mas Cafarnaum viu e ainda assim se recusou a se arrepender. Sodoma foi destruída não apenas por causa do pecado, mas porque se recusou a se arrepender. Deus sempre oferece misericórdia antes do julgamento. Ele ofereceu misericórdia através do testemunho de Ló. Ele ofereceu misericórdia através da intercessão de Abraão, mas Sodoma a rejeitou. Ezequiel 16:50 registra: E se ensoberbeceram e cometeram abominação diante de mim, pelo que as tirei como me pareceu bem. Seu orgulho os cegou, seu pecado os endureceu. Sua recusa em se arrepender selou seu destino. O legado de Sodoma é este: uma sociedade pode atingir um ponto sem retorno quando o pecado não é mais vergonhoso, mas celebrado. Quando a consciência está morta, quando o arrependimento é desprezado. Lucas 17, 28 a 30. Jesus disse: Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será também no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Observe atentamente. Jesus não apenas menciona a imoralidade sexual de Sodoma. Ele destaca sua vida diária comum: comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar. A vida seguia normalmente, até que o julgamento caiu. Eles estavam distraídos, vivendo para o temporário, cegos para o eterno. E Jesus adverte: assim será também no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Em outras palavras, o juízo final do mundo espelhará os dias de Ló. A sociedade estará distraída, indulgente e impenitente, até que o fogo caia novamente, não apenas em um vale, mas em toda a terra. 2 Pedro 2,6 nos lembra: E havendo condenado à perdição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, pô-las por exemplo aos que vivessem impiamente. Judas 1,7 ecoa o mesmo. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, são postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sodoma não é apenas uma história para nos assustar, é um espelho, um aviso, uma profecia. Toda vez que uma cultura abraça o orgulho, a ociosidade, o descaso pelos pobres e a imoralidade desenfreada, a sombra de Sodoma ressurge. O legado de Sodoma nos lembra de duas verdades: o julgamento de Deus é real e inevitável, e a misericórdia de Deus sempre vem primeiro. Abraão intercedeu por Sodoma, implorando a Deus que a poupasse por causa dos justos. Gênesis 18, 32. Deus teria poupado a cidade inteira se apenas 10 pessoas justas fossem encontradas. Mas não havia 10. Apenas Ló e suas filhas escaparam. Isso mostra o coração de Deus. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3,9. No entanto, quando a misericórdia é rejeitada, o julgamento deve cair. Esse é o legado duradouro de Sodoma.
Uma cidade que poderia ter sido poupada, mas não quis se arrepender. Uma cidade que amou o pecado mais do que a vida. Uma cidade que se tornou o aviso eterno para cada nação, cada geração e cada alma. O que podemos aprender com Sodoma e Gomorra? Sua história não é apenas história antiga, é um espelho para nós hoje. Os pecados de Sodoma são os pecados de toda geração que esquece a Deus. Tiago 1:22 adverte: sede, porém, cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não basta conhecer a verdade, devemos vivê-la. Ló conhecia a retidão, mas permaneceu no comprometimento. Conhecimento sem obediência é engano. 1 Coríntios 15:33 nos lembra: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ló pensou que poderia viver em Sodoma e permanecer inalterado. Mas lentamente a cultura o desgastou. Suas filhas estavam noivas de homens de Sodoma. O coração de sua esposa ainda estava ligado à cidade. Seu testemunho foi enfraquecido. O mesmo perigo existe para nós. A companhia que mantemos molda a vida que vivemos. Mateus 6:24 declara: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Ló tentou viver em dois mundos, com um pé nas promessas de Deus e outro nos prazeres de Sodoma. Mas ninguém pode servir a ambos. Eventualmente, devemos escolher. Sodoma e Gomorra nos advertem que o pecado desenfreado destrói não apenas indivíduos, mas sociedades inteiras. Orgulho, ociosidade e autoindulgência levaram à arrogância. A arrogância levou à violência. A violência levou ao julgamento. Prosperidade sem retidão leva à ruína. O comprometimento sempre custa mais do que oferece. E assim como Ló, não devemos nos demorar em lugares dos quais Deus nos chamou para sair. Não devemos olhar para trás como a mulher de Ló. Seu olhar para trás nos diz que a obediência parcial é desobediência. Seu coração ainda estava em Sodoma, e assim ela compartilhou seu destino. Lucas 9:62. Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A questão não é apenas o que aconteceu com Sodoma. A questão é: estamos repetindo isso hoje? Nossas cidades estão cheias de orgulho, abundância de ociosidade e descaso pelos mandamentos de Deus? Nossas sociedades estão celebrando o que Deus chama de vergonhoso? Se sim, o aviso de Sodoma é também o aviso para nós. Mas aqui está, amado, a boa notícia. Embora Deus tenha destruído Sodoma e Gomorra, Ele proveu salvação através de seu Filho Jesus Cristo. O fogo que caiu sobre Sodoma foi julgamento, mas o fogo que caiu no Calvário foi misericórdia. Jesus suportou a ira para que você e eu pudéssemos escapar. João 3,16 nos lembra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 14,6 declara: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não precisa enfrentar o fogo do julgamento. Você pode escolher a vida em Cristo hoje. Se você assistiu até aqui, que este seja seu momento de decisão. Você viverá como o mundo de Sodoma ou seguirá o caminho estreito que leva à vida eterna? Se esta mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo, compartilhe-o com outros e inscreva-se para mais estudos bíblicos aprofundados. E nos comentários abaixo, escreva: eu escolho o caminho da vida. Deixe o mundo saber onde você se posiciona. Esta foi a vida em Sodoma e Gomorra, a cidade mais suja da história, que nunca se repita em nossa geração e que nunca se repita em sua vida hoje. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Uma cidade queimou em cinzas por causa do pecado. Outra cidade, a Nova Jerusalém, espera pelos redimidos. A escolha é sua.